Convidado. O nosso convidado de hoje é José Manuel Anes, professor universitário português em várias universidades portuguesas, criminalista e especialista do terrorismo e religiões, com quem vamos analisar os últimos atentados dos terroristas do Estado Islâmico no Iémen, na Síria, Tunísia, entre outros assuntos. Para começar, que leitura é que faz destes atentados do Estado Islâmico no Iémen? Estamos numa situação muito perigosa internacionalmente. Digamos, uma boa parte da Al-Qaeda se está a passar para o Estado Islâmico e continuando os dois a tentar mostrar quem é mais violento no ataque aos inimigos com exceção do Islão. E isto está a chegar às portas da Europa, não é? Os atentados da Tunísia, um país que era uma referência de estabilidade e, digamos, o Médio Oriente, uma situação extremamente preocupante e de difícil contenção. No caso concreto dos atentados do Iémen, há aí uma guerra entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda? É mesmo o Estado Islâmico que levou a cabo esses atentados? É, de facto. Os atentados são contra a comunidade xiita. É evidente que essa querela, muitas vezes violenta, entre os sunitas e os xiitas, reflete-se aí o Estado Islâmico, sendo sunita, tal como a Al-Qaeda, considera que os xiitas são verdadeiramente um inimigo. E isso, digamos, por um lado, o facto de não haver união entre sunitas e xiitas é positivo em relação ao resto do mundo, não só ao Ocidente, mas também próprios árabes moderados, mas, de facto, a questão atinge proporções qualificadas, não é? Em relação aos atentados do Iémen contra os xiitas, hutis, é a questão também da própria separação de Iémen do Norte e Iémen do Sul? Tem a ver também com isso, mas também tem a ver com uma estratégia de penetração do Irão ali naquela zona. De facto, está a apoiar as forças xiitas, aquela competição pelo poder no Iémen. O Irão tem esse fator, neste caso, destabilizador. No caso do Iraque e do Estado Islâmico, pode ser que o Irão possa ajudar à estabilização. Aliás, no caso do Irão, as coisas evoluíram de facto nesse sentido, porque as autoridades iranianas acabam de demitir o chefe da secreta, que era um sunita, precisamente para avançar com esse apoio que está a descrever. Exatamente. Bom, isso aí, nesse caso, é um fator positivo, sem dúvida nenhuma. Aliás, os próprios americanos, sem ser nada explícito e aberto, têm feito uma ponte no sentido de reforçar esta coligação internacional contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Mas, do resto, não há, de facto, nenhum sinal de tranquilidade, de contenção. O único que houve até hoje, desde há 2 anos para cá, foi, de facto, a intervenção francesa ali no Mali, porque, senão, teríamos um Estado Islâmico aqui mais próximo da Europa. E foi uma intervenção extremamente competente e eficaz, pelo menos até agora. E isso é saudar. No resto, é muito difícil. Em relação ainda ao Irão, estão a decorrer neste momento negociações sobre o nuclear iraniano com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão abertos. É uma boa estratégia? Sim, de facto é uma boa estratégia em princípio. Se bem que nesta questão do nuclear, eu pessoalmente tenho algumas dúvidas quanto à boa-fé do Irão, não é? É evidente que Israel está muito assustado, mas eu creio que a ideia dos Estados Unidos é boa. Vamos ver se conseguem ter garantias relativamente, enfim, à boa-fé do Irão no que diz respeito ao armamento nuclear. Boa-fé, o senhor duvida e não é o único. Os grandes analistas estão convictos de que o Irão está em vias de obter uma bomba atómica. E Benjamin Netanyahu reafirmou isto durante a campanha eleitoral, mesmo no Congresso americano. É verdade. É evidente que isso deu a Netanyahu a vitória eleitoral, esse perigo e outros perigos, do caso do Hamas e do Hezbollah. Mas, na verdade, eu creio que há boas razões para suspeitar da boa intenção da não utilização da energia nuclear para efeitos militares. E eu penso que temos de ter o máximo cuidado. E os americanos, penso que estarão também atentos, digamos, a essa estratégia, por vezes, mentirosa do Irão, sem dúvida nenhuma. Voltemos ao atentado da Tunísia contra o museu e que também, em princípio, devia ser um atentado contra o próprio Parlamento, levado a cabo pelo Estado Islâmico. Há também células jihadistas aí na Tunísia? Claramente que há, e isso é preocupante. Penso que, em primeiro lugar, a Europa tem de ajudar a Tunísia. A Tunísia é um referencial de estabilidade e, de facto, os
os referenciais de estabilidade são inimigos para o Estado Islâmico e para a Al-Qaeda, para essas versões extremas do islamismo radical. Nesse sentido, é fundamental. Se cria ali uma bolsa, evidentemente, que a Argélia, enfim, através da sua musculada democracia com uma componente militar e policial forte, Marrocos também, mas é fundamental para a estratégia de estabilização do Norte de África que a Europa ajude e o mundo ajudem a Tunísia para que ela não caia nesse caos que está, naturalmente, a afetar, por exemplo, a Líbia, não é? Precisamente, falando da Líbia, como especialista de religiões, o Estado Islâmico raptou aqui há umas semanas cristãos coptas no Egito e decapitados na Líbia. Como é que analisa esta estratégia do Estado Islâmico de atacar cristãos, atacar xiitas? Todas as comunidades, é verdade. Cristãos, xiitas, yazidis, curdos, todos são inimigos. E os sunitas que não seguem a visão radical do Estado Islâmico. Portanto, todos são inimigos. E o Estado Islâmico tem de mostrar a sua violência, a sua ferocidade. Nós pensamos que aqui é um deslize, não é deslize nenhum, é intencional. Porque ele com essas ações, que são naturalmente depois mediatizadas pelas diversas televisões, etc., e jornais, na verdade, eles assustam e aterrorizam o inimigo e, por outro lado, atraem a si todos aqueles jovens radicais islamistas que, por todo o mundo, dizem, estes finalmente, estes é que são os nossos heróis. Isso é terrível, não é? Porque, enquanto que alguns exércitos nas guerras convencionais tendem a esconder essas páginas negras de matanças, e estes não. Estes querem mostrar intencionalmente. Há, de facto, uma estratégia política do Estado Islâmico e, aliás, esse nome de Estado Islâmico, na estratégia deles, um Estado, já que eles têm todas as infraestruturas de um Estado, têm 2 primeiros-ministros, governos e administrações. É verdade, sem dúvida. Repare, eles até têm dinheiro para administrarem bem aqueles espaços, não é? Naturalmente, de uma forma impiedosa, mas, de facto, tem polícia, tem administração, tem impostos, tem escolas, e, naturalmente, que os 11 postos de petróleo que eles tinham no verão e que vendiam o petróleo a metade do preço, enfim, aos vizinhos, também ajudam muito. Agora, creio que os americanos já destruíram 3 com os bombardeamentos, mesmo assim, dá-lhes muito dinheiro, dá-lhes, enfim, alguns milhões de dólares por dia. Mas aqui no Ocidente ainda continua a haver especialistas, mesmo de serviços secretos, que talvez tenham falhados na análise e na compreensão do Estado Islâmico, que continuam a ver esse Estado Islâmico como uma simples organização terrorista. Ela tem essa dimensão, mas o Estado Islâmico tem uma coisa que a Al-Qaeda, por exemplo, não tinha. Tem território, administra território. Um território vasto, com cerca de 4 milhões ou mais de habitantes. Isso é um problema, porque não é apenas uma organização terrorista como as outras, mas sim um Estado que tem território, que administra, enfim, as populações. Também é preciso dizer que muitas estão sob a alçada do Estado Islâmico, para já por medo, mas também porque eram muito maltratadas pela administração do Estado do Iraque, do presidente Maliki, que era corrupto, que tratava mal os sunitas, e nesse sentido eles veem que, não, estes tratam-nos bem, e os impostos vemos para onde é que vão, etc. Bom, é preocupante porque a estratégia universal de combate a grupos guerrilheiros e terroristas é tentar separar as populações dos grupos radicais. Falando ainda de territórios, o Estado Islâmico está aí mais concentrado nessa fronteira Síria e Iraque. Temos o caso da Síria, onde houve também ainda ontem mais 100 mortos, e o problema do próprio presidente sírio, que também cometeu uma série de atrocidades contra o seu povo, mas neste momento o Ocidente está disposto a negociar com o presidente Bashar al-Assad para combater o Estado Islâmico. Isto é uma boa estratégia? Sim, eu acho que sim, há que tentar tudo. Não é? De facto, o presidente Assad não é propriamente um modelo do governo e do caráter, mas no estado atual das coisas nós temos que tentar encontrar uma frente ampla para podermos isolar, digamos, esse perigo que lá está instalado na Síria. O Le Monde publicava há dias um mapa de 8 frentes de batalha na Síria, entre as diversas coligações e forças, desde moderados romanos anti-Assad, Al-Qaeda, o exército de Assad, o Estado Islâmico. É uma complexidade enorme e muito difícil de poder ser, enfim, resolvida. Portanto, há que tentar todas as hipóteses e eu acho que essa é uma delas, sem dúvida nenhuma. E essa estratégia do Estado Islâmico é, de facto, ter, e está explícito naquilo que reivindica, um Estado Islâmico do Iraque e do Levante, mas o Levante não é só a Síria, tem o Líbano, Jordânia e o próprio Israel. E depois pode-se estender, eles já disseram, para a Norte de África e Sul da Europa, porque eles já desde o tempo da Al-Qaeda, eles propriamente continuam a reivindicar
essa possibilidade de recuperarem o Al-Andalus para o Islão. Naturalmente que é uma ideia remota, é um objetivo remoto, mas o objetivo deles é global. É regressar ao califado de Bagdade do século XII. Exatamente. É um problema. Realmente houve vários califados. Um deles foi o Fatimida, com sede no Cairo. Enfim, até veio aqui a sul de Portugal. Teve um efeito até interessante, porque houve alianças com os almohadas, mas depois houve uma guerra. E, de facto, há uma complexidade mesmo dentro dos califados e do sunismo. Agora, é uma ameaça global. Podemos dizer que não será realizada imediatamente, mas que, enfim, é uma questão de oportunidade. E como é que vê essa aliança que o Estado Islâmico está a fazer com diferentes outros grupos terroristas, como o Boko Haram na Nigéria também? Já tínhamos há pouco tempo o Abu Sayyaf, na sul das Filipinas, que são territórios islâmicos, e também, creio que manifestou a sua adesão ao Estado Islâmico. Agora o Boko Haram, mais recentemente. E isto realmente é um vírus que se está a espalhar para leste, para o oeste, para o norte e para o sul. É terrível. Vamos ver, creio que ali na zona do Cáucaso, nos estados da Federação Russa, que também são islâmicos, já há algumas tendências para passarem da influência da Al-Qaeda para o Estado Islâmico. Então, é um problema enorme que eu penso que a comunidade internacional tem de resolver. Claro que o Ocidente, a Europa em primeiro lugar, os Estados Unidos, mas também os árabes muçulmanos que, enfim, podem ter a certeza, e eles têm essa consciência, de que este fenómeno representa um perigo para eles próprios. Há ainda um outro grupo, também aí na África, o Al-Shabaab, que inclusivamente já ameaçou atacar centros comerciais aqui na Europa, no Ocidente, de uma maneira geral. O Al-Shabaab tem, de facto, controla aquela parte da Somália, até agora tem uma ligação à Al-Qaeda, mas não sabemos da estabilidade dessas ligações, isto está tudo a mudar, mas fez vários ataques na Quénia. O Al-Shabaab é realmente um problema, assim como também o Boko Haram tem feito ataques nos Camarões e naqueles países vizinhos, não é? Que determinou uma aliança dos países como o Chad, o Níger e os próprios Camarões, unindo-se ao exército da Nigéria. Mas, de facto, a coisa não está fácil de resolver. Como é que analisa toda esta arquitetura internacional utilizando a religião? Um tema, aliás, que o senhor já abordou, relações internacionais e religiões. É verdade. Bom, há um belo livro do Gilles Capel, que é La Revanche de Dieu, título sarcástico. Na verdade, depois de proclamada a morte de Deus e das religiões, elas ressurgem com uma violência extraordinária a partir, sobretudo, do final dos anos 70, o Irão dos ayatollahs e etc. E depois começa-se a espalhar. Muito interessante ver que as narrativas políticas laicas dominantes até os anos 70, por exemplo, o marxismo, de alguma maneira também um certo capitalismo, e hoje em dia o fator mobilizador das massas é um discurso religioso. Vemos alguns, por exemplo, grupos palestinianos, a Frente Popular de Libertação de Palestina, do marxista-leninista Jorge Abbas, que recentemente adota discursos religiosos, não é? Sublinhando as suas ações terroristas. É um fator novo, o regresso da religião, não só às relações internacionais, mas também à luta, à violência e ao terrorismo. Falou do Capel e a revanche dos deuses, mas temos também um outro especialista dessas questões, um etnopsiquiatra, Tobias, que diz que há de facto uma guerra dos deuses, que tem que haver um parlamento humano para combater esta guerra dos deuses. É evidente que o fator religioso é um fator demasiadamente intenso, não tem a racionalidade das doutrinas laicas e, portanto, seria importante que houvesse evidências e leituras religiosas moderadas. E isso era um apelo que os próprios, que pode haver convergência entre os laicos e os religiosos moderados, que é a maior parte das pessoas, quer dizer, isso é desejável. Na verdade, nós verificamos que há efervescência religiosa, que hoje em dia é o fator mobilizador, baseada em leituras erradas dos textos religiosos. E esse é que é um grande problema. Eles desconhecem. O Bin Laden fazia decretos religiosos, armado, enfim, é clérigo muçulmano. E, portanto, tudo é possível desde que aqueles indivíduos queiram fazer todas as imputações, todas as transgressões à letra do texto, por exemplo, do Corão. Isto é um fator extremamente preocupante. Penso que uma grande aliança dos laicos com os religiosos moderados é fundamental e é urgente. José Manuel Anes, professor universitário português e especialista do terrorismo, era o nosso convidado.